Então, pessoal, agora a gente vai começar o estudo da dedução natural, tá? Que é o que geralmente se entende por lógica, né? Então, dedução natural é um sistema de provas que, diferentemente dos sistemas que a gente viu até agora, que foi tabela de verdade e tablôs, não depende de considerações semânticas, né? Ao menos diretamente. É um sistema puramente sintático de prova. Um sistema de manipulação de fórmulas para derivar, né, propriamente derivar uma fórmula a partir de outras. Tá? Então, nessa parte aqui nós vamos examinar outra maneira de mostrar a validade de argumentos, que ao contrário das anteriores não envolve recurso à semântica, né, que é o método de dedução natural. É um ponto que a gente pode utilizar para tentar motivar nosso estudo de dedução natural é que mesmo com tablôs ainda havia casos em que a determinação de verdade de um argumento envolvia um número muito grande de passos, né? A gente pode pensar, por exemplo, nesse tá, a mulher estava batendo aqui alguma coisa na parede, mas já parou. Então tem casos em que um tablô, mesmo o tablô e mais ainda a tabela de verdade, resulta em um número muito grande de passos para provar. É o caso, por exemplo, desse argumento aqui, né? Será que FBA se segue dessas fórmulas aqui, né? Uma tabela de verdade aqui teria 64 linhas, né? Ou seja, muitas linhas, né? Porque a gente tem quantas fórmulas atômicas aqui? 1, 2, 3, 4, 5. 5 fórmulas atômicas, né? Então é 2 elevado a quinta. 2, 4, 8, 16, 32. Não, tem que ser 6, 64. Faltou o FBA, né? Então, são 6 fórmulas atômicas. Então, 2 elevado a sexta de linhas, né? 64 linhas, muito grande. Dificilmente a gente vai conseguir fazer uma tabela dessa sem se atrapalhar, com 64 linhas e não sei quantas colunas. O tablô certamente seria muito mais simples, né? Mas ainda assim envolveria 6 aplicações de regras e outros tantos testes à procura de contradições, né? Esse tablô aqui ele dá muita ramificação, né? Vamos tentar fazer um tablô aqui, só para vocês verem que vai dar complicado. A gente quer dizer que essa fórmula, a gente quer testar se essa fórmula se segue semanticamente das outras. Então, para isso, a gente vai supor que as premissas são verdadeiras, né? É verdade que P de A implica QAB e CB. 2. É verdade que QAB e CB aqui tem parênteses, desculpa, aqui tem parênteses, DC. 3. É verdade que DC implica ou não implica FPA. 4. É verdade que PA, essa aqui é atômica. 5. É verdade que não. E 6. É verdade que FBA, essa aqui também é atômica. Já até me arrependi de fazer esse tablô, porque são muitas linhas. Vamos fazer essa daqui logo. Se é verdade que não é falso que é. Essa aqui também é atômica. Aí, gente, essa aqui a gente já fez, falta essas 3 regras. Em todos esses casos, todas essas regras aqui vão gerar bifurcações, né? Porque são condicionais verdadeiros. Então a gente vai ter aqui, 8. Vamos fazer a fórmula ali na 1. Se é verdade que PA implica QAB e CB, então é falso que PA, a gente pode fechar essa, né? Porque isso daqui está em contradição com isso daqui, né? Vou tirar o círculo. Ou é verdade isso, ou é falso isso, ou
é verdade que QAB e CB. Se é verdade que QAB e CB, né, então a gente pode marcar essa aqui, é verdade que QAB e é verdade que CB, né? Então eu também já fiz essa, e essas daqui são atômicas. Agora vamos para a segunda, outra bifurcação. Se isso aqui é verdade, então ou é falso que QAB e CB, ou é verdade que DC. Né? Aqui não tem, do lado de cá não tem contradição, porque eu não falei que é falso DC em nenhum lugar, mas vamos ver isso aqui. Se é, aqui é 12, né? Estou aqui contando as linhas para a gente comparar com a dedução natural. 13, então 14. Se esse aqui é falso, se a conjunção é falsa, tem duas possibilidades. 14 é verdade que QAB, né? Ou desculpa, se é falsa a conjunção, ou é falso que QAB, e aqui tem uma contradição, ó, entre isso e isso aqui, podemos fechar, ou é falso que CB, aqui tem uma contradição entre isso e isso aqui, podemos fechar. Então a gente marcou essa. Vamos agora para outra linha, né? Vamos fazer a da linha 3 de novo. Então 14 aqui é 15, né? Então 16 ou é falso que DC, e aqui eu posso fechar, ou é verdade que ou não implica FBA. Você vê que não está dando nem espaço, né? Então aqui vai de novo, vou fazer aqui em cima, tá? Vai de novo aqui é o 17. Vai de novo uma bifurcação, né? Aqui o 18. Se aquela disjunção é verdadeira, ou é verdadeiro que e aqui tem uma contradição entre isso daqui e lá no 7, né? Aqui. Então aqui eu posso fechar. Vamos para o 19. Então, ou é verdadeiro isso, ou é verdadeiro que... Deixa eu só dar ok aqui. Ou é verdadeiro que o outro disjunto que não implica FBA. E aqui de novo tem outro bifurcação, né? 20. Então, ou é verdadeiro que não o que implica no 21 que é falso que ou desculpa, vê como complica, né? Ou é falso, né? Ou o antecedente é falso, ou é falso que não o que implica no 21 que é verdadeiro que e aqui tem uma contradição entre 21 e o 7, a gente pode fechar, ou é falso, ou é verdadeiro que FBA. Não é isso? Ou é verdadeiro que FBA. E aí agora já me compliquei todo aqui. Onde é que está? Estava aqui nessa linha aqui, né? Enfim, gente. Enfim, acho que eu já consegui mostrar meu ponto aqui, tá? Talvez, não sei se eu errei alguma coisa ali, mas já estava confuso de saber em que linha eu estava, porque não tinha espaço, etc. Mas percebam que aqui já foi uma prova muito grande, né? Já estava na linha 22. Então, tem casos em que o Tableau não parece funcionar tão bem também, né? Por mais que ele seja menor do que uma tabela de verdade, né? Ele já está na linha 22, a tabela de verdade só, ela purinha, já são 64 linhas, né?
Então é mais complicado ainda, o Tableau ainda está complicado. O método que a gente vai começar a examinar agora, da prova de verdade utilizando dedução natural, permitirá você mostrar a validade desse argumento de maneira muito mais compacta. Basicamente, o procedimento consiste em aplicar um conjunto de regras de inferência ao conjunto de premissas, gerando conclusões intermediárias, né? Então, é como se fosse derivando uma coisa da outra, gerando conclusão intermediária até chegar na conclusão que você deseja. Ao fim desse processo, que a gente chama de dedução mesmo, derivar ou provar, né? Deduzir, derivar ou provar a conclusão a partir do conjunto de premissas, e o resultado desse processo obviamente, uma dedução, uma derivação ou uma prova. Então, aqui eu vou fazer uma dedução natural desse caso aqui, depois a gente vai entender melhor quais são as regras, né? Então, a dedução natural sempre começa você listando isso aqui é verdadeiro ou falso. Alega supondo que tudo aqui vai dizer que é verdadeiro ou falso, porque esse daqui é um procedimento sintático, né? Então, eu vou simplesmente listar essa premissa 1 e aqui essa outra segunda coluna é uma coluna de anotação que é para facilitar a leitura, né? Então, eu vou dizer, olha só, isso aqui é um P, é uma premissa, né? Eu poderia simplesmente escrever aqui premissa, né? Mas P já é suficiente para saber que é uma premissa. 2, aí eu vou botar a segunda premissa, que A, B e C, Q implica, isso aqui também é uma premissa. 3, DC implica ou não implica FBA, também é uma premissa, né? 4, PA, premissa, e 5, não também é uma premissa, né? E aqui o Mortari ele faz isso aqui que eu acho até legal, ele faz assim, ó. Isso aqui também é apenas uma anotação, não faz parte da prova. Eu estou apenas dizendo que eu quero provar FBA a partir dessas premissas, né? E aí, gente, a partir disso, a gente tem que pensar quais regras a gente pode aplicar a essas premissas para tentar derivar a conclusão. A gente vai ver depois a lista de regras, mas tem uma regra, gente, que é bastante comum, né? Que é essa ideia aqui, ó. Se eu tenho uma premissa que alfa implica beta e eu tenho outra premissa que diz alfa, a partir daí eu posso concluir beta. Se P, então Q, e P, logo Q, né? Esse tipo de dedução é chamado modus ponens, né? Ou, o nome mais técnico seria eliminação do condicional. Então, perceba que eu posso usar essa regra aqui, e essa é uma das regras que a gente vai utilizar no nosso método de dedução natural. Eu posso utilizar essa regra aqui, por exemplo, ó, porque eu tenho PA aqui na premissa 4 e eu tenho que PA implica isso daqui. Então, esse aqui é o antecedente, esse aqui é o consequente. Então, a partir disso, dessa regra, eu posso derivar QAB. E aqui na anotação, eu coloco o seguinte: 1, 4, eliminação do condicional ou modus ponens. Tá? Isso aqui é a anotação. Está dizendo o seguinte: como é que eu gerei essa linha? Eu gerei essa linha aplicando modus ponens na linha 1 e na linha 4. Né? Então, a pessoa que está lendo a sua prova, ela vai conseguir entender o que foi que você fez. Tá? Então, perceba, se eu tenho isso daqui, perceba que novamente eu tenho isso daqui, é um antecedente desse condicional aqui. Então, eu posso aplicar a mesma regra novamente, modus ponens, e concluir DC. Né? E aqui no caso eu apliquei o modus ponens na linha 2 e linha 6. Modus ponens do condicional. Mas agora perceba novamente que eu tenho DC aqui e eu tenho um DC aqui no antecedente desse condicional. Então eu posso novamente aplicar um modus ponens. Né? Então aqui eu vou fazer a conclusão que é ou não implica FPA. E aqui novamente é o modus ponens em 3 e 7. Certo? Então agora
eu fui o máximo que eu pude com modus ponens. Tem outro modo de inferência, que não é bem um modo de inferência básico, mas que é facilmente provado, é o seguinte: quando eu tenho assim, ó, alfa ou beta, eu estou dizendo que alfa ou beta é verdadeiro, e eu tenho não alfa, né, eu sei que ou um ou outro é verdadeiro, mas eu tenho a premissa de que um é falso, eu posso concluir beta, né? Eu tenho o quê? Ou alfa ou beta, e eu sei que não alfa, logicamente é beta. Então, se eu digo assim, uma pessoa que não pagou, pagou metade no cinema, ou ela é estudante ou ela é aposentada. Pela idade eu sei que ela não é aposentada, logo ela é estudante, né? Então aqui perceba que eu tenho a mesma coisa aqui, ó. Eu tenho dizendo que não é, eu estou dizendo que é, ou isso daqui. Então daqui eu posso concluir que não é implica FBA. Como é que eu sei qual o nome que se dá a esse tipo de argumento? Silogismo disjuntivo, tá? Então aqui eu poderia dizer, por exemplo, que eu usei o silogismo disjuntivo em 5, 8, né? 5 e 8, silogismo disjuntivo, tá? Mas agora, gente, perceba o seguinte: eu tenho não é e eu tenho que não é implica FBA. Então eu posso concluir que FBA, utilizando 5, 9, modus ponens ou eliminação do condicional. Ou seja, eu gerei a conclusão, que era FBA, que eu queria provar, a partir dessas premissas. E perceba que eu fiz isso em 10 passos, né? Sendo que 5 passos foram as premissas, né? Então, eu consegui chegar à conclusão desejada de maneira muito mais rápida, muito mais natural do que fazendo, né? Compara aqui com o Tableau, que eu nem consegui terminar, porque eu já me atrapalhei de tanta ramificação que teve, tá? Dito isso, tem casos em que o Tableau é mais simples do que a dedução natural também, tá? Depende de caso para caso. Mas quais seriam as regras de inferência, né? De onde é que elas vêm? A resposta a isso é simples: as regras de inferência são postuladas, são aceitas sem demonstração, tá? Então são como os axiomas do sistema axiomático. Não há como demonstrá-las, obviamente, porque teríamos que empregar outras regras de inferência para demonstrar aquelas regras, né? E a gente ia ter que aceitar essas outras regras sem prova, né? Usando a nomenclatura usual de maneira correta, temos que dizer que, na verdade, o método de dedução natural é um sistema formal, só que, olha que engraçado, é um sistema formal sem axiomas, tá? O dedução natural não tem axiomas, ele tem só regras de inferência, tá? Então, ele tem um sistema formal com nenhum axioma e várias regras de inferência. Por outro lado, você tem sistemas axiomáticos em lógica, que são sistemas formais com vários axiomas, às vezes 10, 12 axiomas, e uma regra de inferência só. Você precisa ter no mínimo uma regra de inferência para poder fazer prova, né? E no sistema axiomático você tem só uma, que é geralmente o modus ponens, que é aquele que a gente usou bastante naquela prova, só que você tem muitos axiomas. Dedução natural, na verdade, você tem nenhum axioma, só que você tem muitas regras, tá? Geralmente você tem 2 regras para cada conectivo, a gente vai ver isso. Então, nada nos impede de aceitar qualquer coisa como regra de inferência, né? O sistema resultante, contudo, poderá não ter interesse nenhum, né? Tem um Prior, um filósofo, ele questiona a regra Tonk, o conectivo Tonk, né? Se eu tenho, que seria o conectivo que teria as seguintes regras: se eu tenho alfa, vamos dizer que Tonk, né? Tonk é de, sei lá, T, não lembro qual é o símbolo que ele utiliza. Se eu tenho alfa, Tonk beta, eu posso concluir alfa. E se eu tenho alfa, eu posso concluir alfa, Tonk beta. Esse sistema que tem essas regras, ele é trivial, ele é ruim, porque você pode derivar qualquer coisa de qualquer coisa. Então, por exemplo, se eu tenho premissa 1, alfa, conclusão beta, né? 2 coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra,
eu posso fazer a seguinte prova. 1, alfa, né, que é premissa. 2, alfa, tonque, beta, por essa regra aqui de introdução do tonque, né, tonque, introdução. E eu poderia concluir beta, pela tonque, eliminação. Né? Aqui quando eu tenho alfa, beta, eu poderia concluir alfa ou beta. Né? Então esse seria um sistema trivial, bobo. Né? Então a questão é essa. A gente poderia usar qualquer regra no sistema formal, mas nem toda regra que a gente usar vai dar um sistema relevante. Né? Assim, para que o método de dedução natural tenha alguma utilidade, algum critério sensato deve ser observado na escolha das suas regras. Né? Geralmente a gente pensa que as regras de dedução elas têm que preservar a verdade, ou seja, se as fórmulas das premissas são verdadeiras, a conclusão também deveria ser. Né? Dito isso, você tem diferentes sistemas de dedução natural. Você pode escolher regras levemente diferentes que sejam corretas nesse sentido aí, e às vezes você vai ter até sistemas que provam as mesmas coisas. Né? Sistemas, por exemplo, completos, que provam todas as verdades lógicas, apesar de terem regras ligeiramente diferentes. Tá? Então, inclusive, essas regras variam ligeiramente de livro para livro. O importante é que esse conjunto de regras seja um conjunto completo. Né? Pode ter um conjunto de regras que procurem ser o conjunto mínimo de regras. Né? Por exemplo, tem simplesmente duas regras para cada operador. E você pode ter sistemas com regras derivadas, né? Regras que não são necessárias. Por exemplo, eu não preciso necessariamente ter uma regra de silogismo disjuntivo no meu sistema. Tá? Mas, assim, às vezes a gente coloca para facilitar para vocês, estudantes, fazerem as provas. Né? Mas, assim, a princípio você poderia provar essa regra utilizando outras regras mais básicas. Tá? Voltando à escolha de regras, né, você se lembra da lista de tautologias. Né? Quando a gente deu aula sobre tautologias, ali quando a gente falou de valorações, né, antes de falar de estruturas, eu tenho uma lista grandona de tautologias famosas. Né? Qualquer uma daquelas tautologias pode ser utilizada para gerar uma regra. Teve uma tautologia que a gente chamou de modus ponens, que foi essa, né? Se a alfa e alfa implica beta, então beta. Né? De modo que, a partir dessa tautologia, a gente pode fazer a seguinte regra. Toda vez que eu tiver alfa e alfa implica beta, eu posso concluir beta. E essa conclusão vai preservar a verdade, né? Porque sempre que alfa e alfa implica beta é verdadeiro, beta tem que ser verdadeiro. Como é que eu sei disso? Porque aquilo é uma tautologia. Né? Da mesmo modo, tinha uma tautologia ali na lista que equivale à regra do silogismo disjuntivo. É sempre que eu tiver não alfa e tiver alfa ou beta, daí eu posso concluir beta. Né? Então, esse aqui é chamado de modus ponens, esse aqui é chamado de silogismo disjuntivo. Né? Então, o modus ponens garante que toda vez que tivermos como verdadeiro alfa e o condicional alfa implica beta, né, que deu um zigue-zira, teremos também como verdadeiro o consequente desse condicional, ou seja, beta. Mesma coisa aqui com o silogismo disjuntivo, tá bom? Então, voltando aqui, por exemplo, vou fazer novamente aqui, só para vocês verem que são essas duas regras que eu utilizei, que é a B. Então, eu vou começar aqui novamente copiando as premissas. Né? As premissas fazem parte da minha prova. São as coisas que eu estou assumindo, né, como verdadeiras. 3. DC implica ou não implica premissa. 4, PA é uma premissa. 5, não é uma premissa. E daqui eu quero provar FBA. Então, repetindo a prova, né? Perceba que aqui eu tenho um antecedente desse condicional
como premissa e o próprio condicional como premissa, né? Daí, o modus ponens me permite concluir o consequente. E aí eu vou dizer 4, modus ponens, né? O nome técnico do modus ponens é a eliminação do condicional. Agora eu tenho isso aqui é um antecedente desse outro condicional, de modo que eu posso concluir DC. Então aqui no caso é 2, 6, modus ponens ou eliminação do condicional. Agora novamente eu tenho DC aqui, é um antecedente desse condicional, eu posso concluir ou não é F. E aqui é 3, 7, eliminação do condicional. Agora aqui perceba que eu tenho não é e eu tenho essa disjunção. Então eu posso concluir aqui que não implica FBA a partir de 5, 8, e aqui o 10, só que agora perceba que eu tenho não é e tenho que não é implica FBA. Daí eu posso concluir FBA a partir de 5, 9, eliminação do condicional, e aqui é o resultado que eu estava querendo chegar, certo? Então isso daqui é uma prova, uma dedução de FBA, uma prova de FBA ou uma dedução de FBA a partir dessas premissas, tá? É como se eu peguei aquelas premissas, fui aplicando regras e gerei a fórmula FBA. Então eu deduzi FBA a partir das premissas, tá certo? Como você viu, o processo todo consistiu numa manipulação de símbolos. Em nenhum momento eu falei de tal coisa é verdade, etc. Foi apenas pegando os símbolos que estão ali escritos e aplicando regras, gerando novas fórmulas a partir de fórmulas disponíveis. Podemos encarar isso como um processo de transformar algumas fórmulas em outras. Por isso, as regras diferentes também são chamadas, às vezes, de regras de transformação. Então, no exemplo anterior, a gente só utilizou duas regras de inferência, que foi o modus ponens, a eliminação do condicional, e o silogismo disjuntivo. Obviamente, só essas duas regras é muito limitado e insuficiente para demonstrar a validade de todos os argumentos que podem ser codificados no cálculo de predicados de primeira ordem. A gente precisa de mais regras. Há naturalmente o mínimo necessário, um conjunto de regras deve ser completo. Completo em que sentido? Completo no sentido de me possibilitar derivar a partir de determinadas premissas tudo que for consequência lógica daquelas premissas. Então, meu conjunto de regras ele tem que ser completo de modo que ele case com a semântica, Ou seja, se algo é uma verdade lógica, eu tenho que ser capaz de derivar aquela verdade lógica a partir do conjunto vazio de premissas. Se algo for consequência lógica de determinadas formas, eu tenho que ser capaz de derivar aquele algo a partir daquelas formas. Então, idealmente, essas regras devem ser capazes de mostrar a validade de todas as formas de argumento, e a validade de todas as fórmulas também. Mas a gente pode introduzir regras que seriam supérfluas, de modo a facilitar o processo de derivação, que a gente vai fazer depois, tá? Para facilitar para vocês as derivações, a gente vai utilizar algumas regras que são supérfluas. Eu vou mostrar para vocês como é que você poderia derivar aquelas regras, como você poderia mostrar que aquelas regras funcionam, as regras supérfluas, a partir das regras mais básicas. Mas como determinar qual é o mínimo necessário, Uma sugestão razoável, que é a que a gente vai utilizar, é ter para cada operador pelo menos duas regras. Uma regra de introduzir o operador, ou seja, uma regra cuja conclusão contém aquele operador. Mais especificamente, uma regra cuja conclusão seja uma fórmula cujo operador principal é aquele operador, e uma regra de eliminação do operador, ou seja, uma regra que as premissas contêm o operador e a conclusão não contenha. Então, por exemplo, essa regra aqui do modus ponens, ela tem como premissas alfa, e alfa implica beta. E ela tem como conclusão beta. Ou seja, essa daqui, gente, é uma regra
em que, deixa eu pegar aqui a outra cor, em que as premissas têm uma fórmula cujo operador principal é uma condicional e a conclusão não tem esse condicional. Então, por isso, isso aqui é uma regra de eliminação do condicional. Então, por isso que eu, especificamente, eu chamo essa regra de, ou assim, né, eliminação do condicional. Né? Eu, como aprendi em inglês, eu escrevo assim, né, conditional elimination, mas pode ser, eliminação do condicional. Ou você poderia escrever eliminação do condicional. Né? Aquela parte ali de anotação, ela não faz parte da prova. É uma parte ali para facilitar o seu próprio entendimento e o entendimento dos outros. Né? Então, não tem assim regras muito fortes sobre o que você deve fazer ali. Você deve explicar o que você está fazendo. Né? Então, eu chamo aquela regra de eliminação do condicional. O Mortari, ele chama de modus ponens, MP, né? De modus ponens. Tá? Como a gente sabe que o modus ponens é a eliminação do condicional, dá no mesmo você escrever uma coisa ou outra, tá? E de modo similar para os quantificadores. A gente precisa de uma regra para eliminar o quantificador e uma regra para introduzir o quantificador. Então, a gente vai ir por partes, né? Bem devagarzinho nas regras. A gente vai primeiro falar das regras de diferenças. Diferenças que permitem derivações diretas, que são só algumas. Depois, a gente vai falar das regras de diferenças que dependem de suposições, que são regras mais complicadas, mais sofisticadas, vamos dizer assim. E por último, a gente vai falar das regras dos quantificadores, tá? Então, para cada regra, você percebeu que existe uma ou mais fórmulas acima do traço horizontal e uma que aparece abaixo do traço, né? O que está acima do traço, o que está abaixo do traço é a conclusão da regra, é aquilo que você vai acrescentar à fórmula. E o que está acima do traço são as premissas da regra, ou seja, é aquilo que você precisa ter para poder aplicar a fórmula, tá? Regras como MR, que isso, eu não gosto muito do jeito que o Mortari fala, porque tem que ficar decorando esses termos, né? Deixa eu ver o que é MR. Nem tem aqui MR. Não sei o que é MR, mas eu prefiro chamar, como eu falei para vocês, chamar de eliminação do conectivo e introdução do conectivo. Eu acho mais simples. Então, vamos pensar aqui uma regra como... Aqui devia ser modus ponens, na verdade, né? Devia ser MP. Regras como modus ponens precisam de duas premissas. Então, a regra vai estar assim, né? Alfa implica beta. Conclusão, beta. Para você aplicar essa regra, isso quer dizer o seguinte: para você aplicar essa regra, você precisa ter duas fórmulas na sua prova já, não basta ter uma. Você precisa ter essa fórmula já aprovada na sua prova, ou como premissa ou como conclusão intermediária, e você precisa ter essa fórmula. Aí, quando você tem as duas, aí a regra te permite escrever essa. Então, essa regra aqui ela tem duas premissas. Né? Essa regra aqui é a eliminação do condicional ou modus ponens. A regra DN, acho que é dupla negação, né? É isso, dupla negação. É uma regra de eliminação da dupla negação. Né? Então, você tem uma premissa assim e a conclusão assim. Sempre que você tiver uma dupla negação, você pode simplesmente eliminar. Então, o Mortari chama de DN, dupla negação, eu chamo de eliminação da dupla negação. Eu acho que o jeito que eu escrevo é mais intuitivo, é mais rápido de entender do que você ficar, o que quer dizer MP, o que quer dizer DN, né? Mas eu vou deixar para vocês a opção de pode escrever como Mortari, pode escrever como eu, tá? Como eu disse, não tem uma forma específica de fazer essas anotações, até porque as anotações, como eu disse, não fazem parte da prova. O importante é que a prova esteja correta, tá? Vocês podem anotar de maneiras ligeiramente diferentes, né? Tem gente que chama de premissa, no caso das suposições, tem gente que chama de suposição, tem gente que chama de hipótese. Desde que a prova esteja correta, as anotações não vão importar tanto, mas se ela tem que ser uma anotação que a pessoa consiga entender, tá? Pelo menos. Note ainda que algumas regras têm duas versões, né? Então, uma regra como alfa, se eu tenho a premissa alfa e beta, eu posso concluir alfa, e se eu tenho a premissa alfa e beta, eu posso concluir beta, né?
Então, aqui eu tenho duas versões dessa mesma regra, porque não importa, no caso da conjunção, não importa quem está primeiro e quem está depois. Se eu tiver alfa e beta, eu posso concluir alfa. Se eu tiver alfa e beta, eu posso concluir beta. Tá? Então, dito isso, vamos ver aqui as regras. Tá? Então, você tem aqui a regra que ele chama de dupla negação, que eu chamo de eliminação da dupla negação, certo? Que é, se você tem como premissa uma fórmula com duas negações, eu posso escrever uma fórmula sem as negações, né? É como na matemática, né? Se eu tiver menos com menos dá mais, né? Se eu estou negando duas vezes, é a mesma coisa que eu estou afirmando. Tá? Então, essa aqui é uma fórmula de eliminação da dupla negação. Essa daqui, modus ponens, que eu chamo de eliminação do condicional. Você tem a premissa se alfa, então beta, e a premissa alfa, eu posso concluir beta. Essa fórmula aqui da conjunção, que eu chamo de introdução da conjunção, diz o seguinte: nossa, se eu concluir alfa na fórmula e concluir beta, eu posso derivar daí alfa e beta. É bem simples, né? Se eu tenho alfa, eu tenho beta, eu tenho alfa e beta. Né? Essa daqui ele chama de separação, eu chamo de eliminação da conjunção. Aqui, se eu tenho alfa e beta, eu posso concluir alfa e posso concluir beta. Então, uma coisa boa aqui do jeito que eu chamo também é o seguinte: eu disse para vocês que uma sugestão é você ter para cada fórmula uma regra de introdução e uma regra de eliminação. Então, perceba que aqui no caso da conjunção eu já tenho a regra de introdução e já tenho a regra de eliminação. Então, eu já tenho todas as regras de conjunção, são regras simples. No caso da conjunção, eu tenho uma regra de eliminação, mas eu não tenho a regra de introdução. A regra de introdução da conjunção, do condicional, ela é mais complicada, a gente vai ver depois, tá? Aí aqui no caso eu tenho uma regra de introdução da disjunção, ele chama de expansão, introdução da disjunção. Ela diz o seguinte: se eu tenho alfa, eu posso concluir alfa ou beta para qualquer coisa, né? Veja que isso faz sentido. Uma disjunção é verdadeira se pelo menos um dos dois disjuntos é verdadeiro. Se eu sei que alfa é verdadeiro, eu sei que alfa ou beta é verdadeiro. Né? Então, se eu tenho alfa, eu posso concluir alfa ou beta para qualquer alfa. Ou beta ou alfa também. Tá? Então, aqui é a introdução da disjunção. A gente não vai ter, por enquanto, a eliminação da disjunção. Porque a eliminação da disjunção é mais complicado, né? Vou até botar aqui, ó. O que está faltando, né, no nosso conjunto? Está faltando a introdução do condicional, né? Está faltando a eliminação da disjunção. Essas são as regras que a gente vai ver aqui depois. Tá? Aqui o silogismo disjuntivo, nesse caso aqui eu chamo de silogismo disjuntivo mesmo, porque é uma regra derivada, tá? É uma regra que não precisa dessa regra. A gente pode derivá-la depois, mas para derivar ela precisa da introdução da disjunção, que é uma regra mais complicada. Então, por isso que ele colocou aqui o silogismo disjuntivo. Se eu tenho alfa e beta e tenho não alfa, eu concluo beta. Né? Então, isso aqui é um tipo de eliminação da disjunção, só que é uma regra derivada e não basta ter ela, você precisa ter ela e precisa ter também a eliminação da disjunção. Como dá para derivar ela a partir da eliminação da disjunção? Um sistema é mais simples, tendo só a eliminação da disjunção. Mas como o silogismo disjuntivo é bem mais fácil de usar do que a eliminação da disjunção, a gente vai deixar ele aqui no nosso sistema, para facilitar para vocês. Então, aqui eu tenho a introdução do bicondicional, e aqui eu tenho a eliminação do bicondicional. Certo? E aqui simplesmente eu vou transformar bicondicionais em condicionais. Se eu tenho um condicional para os dois lados, eu tenho um bicondicional. Se eu tenho um bicondicional, eu posso concluir o condicional para os dois lados. Né? Então aqui também, gente, então isso aqui é as regras mais simples. Aqui também faltou, gente, uma regra. A gente tem aqui uma eliminação da dupla negação, que é tipo uma eliminação da negação. Faltou também uma regra de introdução da negação. Então, está faltando 3 regras aqui, que são exatamente as regras
que dependem de suposições, que são regras mais complicadas, tá? Então, o jeito que eu escrevo ele é bom porque a gente consegue ver quais regras estão faltando também, né? A gente tem aqui, ó, negação, condicional, disjunção, conjunção, bicondicional. 5 operadores, né? Então, a princípio, a gente precisaria de 10 regras. 5 para introduzir e 5 para eliminar esses conectivos. E a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 regras. A princípio faltam 2. Só que essa regra aqui é uma regra derivada, silogismo disjuntivo. Então a gente tem 7 regras aqui básicas, faltam 3. Tá? E são essas 3 regras que a gente vai estudar depois. E aqui então, gente, você tem a definição oficial do que é uma dedução, o que é uma prova, etc. Então, seja gama um conjunto de qualquer de fórmulas e alfa uma fórmula, uma dedução de alfa a partir de gama, ou seja, uma dedução dessa conclusão a partir das premissas, é uma sequência finita de fórmulas, né, sendo que geralmente a última é a fórmula que você quer derivar, né, a última vai ser alfa, sendo que todas as fórmulas que você utilizou, né, então, eu só vou escrever, desenhar aqui para ser, a gente quer provar isso daqui, ó, isso daqui, está dizendo que a alfa é derivável desse conjunto de fórmulas gama, né? Vamos dizer que esse conjunto de fórmulas gama ele é formado de gama 1, gama 2, etc, até gama n, e isso deriva alfa. Isso quer dizer que eu tenho uma dedução dessas fórmulas para essa, né? Em que a última fórmula da dedução, ou seja, a dedução é uma lista de fórmula, a última fórmula vai ser alfa, certo? E as outras fórmulas, ou elas são, a última fórmula vai ser alfa, e as outras fórmulas, ou elas são alguma dessas aqui, ou seja, premissas, ou elas são fórmulas deriváveis de fórmulas que já estão na prova a partir de alguma regra, certo? Então quer dizer o quê? Que eu vou começar anotando essas fórmulas como premissas, e todas as fórmulas que eu vou acrescentar na minha lista, elas vão ser permitidas por alguma regra. E a última fórmula da minha lista vai ser a conclusão. É isso que é uma dedução. É uma maneira mais ou menos complicada que um lógico utiliza para explicar essa ideia de que eu vou começar adicionando na minha lista as premissas e eu só vou colocando na minha lista fórmulas que, dadas as fórmulas que já estão na minha lista e as regras de dedução, eu posso acrescentar. Ou seja, eu tenho alguma regra de dedução que as premissas já estão na minha lista, aí eu posso acrescentar a conclusão daquela regra na minha lista. E assim eu vou fazendo esse processo até que no final desse processo eu derive a fórmula que eu quero provar, né? Então, seja gama um conjunto qualquer de fórmulas e alfa uma fórmula, dizemos que alfa é consequência lógica. Perceba aqui a sintática. Outra consequência lógica que a gente estuda é a semântica de alfa. Então, eu escrevo o seguinte, ó. Perceba que aqui eu usei um símbolo com um tracinho só. Com esse símbolo, eu estou querendo dizer que essa noção aqui é de consequência lógica sintática. Ou seja, quando eu escrevo esse símbolo com um tracinho só, eu estou dizendo que alfa é derivável de gama. Existe uma prova de alfa a partir de gama. Existe uma entidade dessa daqui que é uma prova. Um conjunto de fórmulas que estão em gama, em cada fórmula que eu vou adicionando nessa lista de fórmulas também é aceita por uma regra de dedução, sendo que a última fórmula desse conjunto é alfa, certo? Então, essa aqui é a noção de consequência lógica sintática. Obviamente, a gente vai querer provar o seguinte, né? Que essas duas consequências elas se equivalem, né? Ou seja, que tudo que for uma consequência lógica semântica, tudo que for uma verdade lógica, eu consigo derivar a partir das minhas regras, e que tudo que eu derive, ou toda consequência lógica semântica,
é uma consequência lógica sintática, ou seja, eu consigo derivar a partir das minhas regras, e tudo que eu consigo derivar a partir das minhas regras é uma consequência lógica semântica, né? Essas provas aí são chamadas provas de completude e de correção do sistema formal, né? São provas muito bonitas, muito interessantes, que provavelmente a gente não vai ter tempo de assistir, mas se vocês tiverem interesse, eu faço um vídeo aqui especial mostrando como é que prova que, por exemplo, o sistema de dedução natural ele é completo e correto, como é que prova que o sistema de Tableau é completo e correto, como é que prova que algum sistema axiomático é completo e correto, né? Então, os lógicos, quando eles inventam esses sistemas de Tableau, de dedução natural, etc., eles se colocam o objetivo de provar que eles são completos e corretos, né? E essas provas nem sempre são muito fáceis de pensar, mas elas são bem interessantes de acompanhar, pelo menos elas são bonitas. Voltando ao exemplo inicial desse capítulo, a gente pode afirmar então que existe uma prova a partir desse conjunto de fórmulas dessa outra fórmula, né? Tanto existe que a gente fez essa prova, a gente mostrou essa prova. Como você notou, a gente utiliza o símbolo especial de consequência lógica semântica, sintática, para denotar consequência sintática. Né? Então, esse aqui é o símbolo de consequência lógica sintática e esse aqui é o símbolo de consequência lógica semântica. Em inglês é turnstile e double turnstile. Não sei se tem nome em português para esse símbolo. As chaves, né, a gente usou chaves aqui englobando para dizer que é um conjunto de fórmulas, né? É o gama, esse aqui é o nosso gama. Mas a gente pode tirar a chave se não tiver risco de confusão, né? Então, em vez de escrever isso daqui com chaves, de escrever isso aqui com chaves, a gente pode simplesmente escrever isso, né? O mais normal. A gente lista aqui as premissas e fala que há uma prova dessas premissas para aquela conclusão. Então, aqui alguns exercícios, vamos fazer aqui uns 3, depois a gente vê na aula mais alguns. Em cada um dos casos abaixo, diga qual foi a regra utilizada para deduzir a conclusão a partir das premissas, né? Aqui, né, foi uma eliminação da conjunção, né? A gente tem aqui a condição PA e QB, a gente concluiu o QB. Deixa eu ver o nome lá que é mortalidade. Eliminação da condição, separação. Eu vou ficar olhando ali, gente, porque eu realmente não sei de qual esses nomes que mortalidade não, tá? Ele chama de S, separação. Então, essas duas respostas são aceitáveis. Aqui, gente, obviamente é um modus ponens, né? Você tem aqui a premissa, o antecedente do condicional e o condicional, e você pode concluir o consequente. Então, é uma eliminação do condicional ou modus ponens. E aqui você tem, a premissa QA e você conclui QA ou não QB, para qualquer coisa, né? Então, isso aqui é uma introdução da disjunção, ou como é que ele chama? Acho que é expansão, né, que ele chama. Vamos olhar aqui. Expansão. Ou expansão. Tá bom? Façam os outros. Depois a gente vai voltar e fazer isso daí. Para cada um dos casos abaixo, diga qual foi a regra utilizada para deduzir a conclusão das premissas. É mesmo? Vamos ver se exercício, gente. Até a continuação, né? Então, depois eu vou fazer. Fazendo a dedução. Suponha que queremos mostrar o seguinte. A gente quer mostrar que essa fórmula é uma consequência lógica sintática daquelas outras. Ou seja, que há uma prova com essas fórmulas todas aqui como premissa e essa como conclusão. Perceba que agora que a gente está com o método de dedução natural, a gente está fazendo as provas muito mais cabulosas, né, do que com Tableau. Com Tableau, isso aqui talvez fosse muito grande, né? Mas com dedução natural a gente consegue agir com naturalidade aqui para fazer essas conclusões. Vamos ver. E só um ponto, gente. Isso aqui, eu estou olhando essas provas aqui, não é que eu fiz essas provas antes. Eu estou olhando pela primeira vez aqui como é que é e vou tentar fazer. Eu acho, assim, estou falando isso aqui não é para dizer, nossa, como o Danilo sabe fazer as coisas, né? Meu trabalho, eu tenho que saber. Estou falando isso aqui mais assim porque isso é interessante para vocês, para eu tentar passar para vocês até meu processo de pensamento, né?
quais são as estratégias que eu uso, o que eu estou olhando para saber como é que eu vou fazer essa prova, tá? Que aqui no caso da dedução natural, mais do que o tabu, depende um pouco de criatividade, depende um pouco mais de estratégia. Então você está pagando pelo fato de você ter provas menores, precisar de um pouco mais de estratégia. E é interessante aqui, eu estou fazendo pela primeira vez, para eu tentar passar para vocês as estratégias, né? Porque às vezes são estratégias que eu uso que eu nem penso mais, né? De tanto normalizado que está para mim. Então eu coloquei, isso aqui é uma premissa, né? Vou colocar aqui a segunda premissa, SABC, implica. Então perceba que aqui a gente não quer nem saber o que significa SABC, né? Eu nem ligo se essa aqui é uma relação, se não é, se é reflexiva. Não, vou copiar, isso aqui são símbolos. Eu sou um computador computando símbolos. Então GC, se somente se, não SABC, né? 4 GC ou não AP. Essas aqui são as premissas, são 4 premissas, né? Ó, 1, 2, 3, 4. São 4 premissas. E aí o Mortari ele escreve assim, né? Isso aqui eu acho bem legal. Para você ter noção do que você quer provar. Aqui, gente, vou falar logo para vocês uma estratégia. Eu quero provar uma conjunção, né? Se eu quero provar uma conjunção, provavelmente a última regra que eu vou... Provavelmente, né? A não ser que essa conjunção tiver no consequente de algum condicional, provavelmente eu vou conseguir essa conjunção provando cada um dos conjuntos, né? Nesse caso aqui específico, eu já vi aqui que a conjunção está no consequente de um condicional. Então, para eu derivar essa conjunção, eu tenho que derivar isso daqui, né? Para eu derivar isso daqui, eu posso provavelmente tirar dessa fórmula, né? Então, a gente já vai vendo aí a nossa estratégia, né? Nossa estratégia aqui é derivar esse ABC. A gente derivando esse ABC, a gente sabe que a gente vai derivar essa conjunção aqui por modus ponens, né? Mas eu não tenho aqui diretamente como derivar esse ABC a princípio. Mas veja, gente, aqui, vou pegar aqui outra cor. Aqui eu tenho, ó, esse disjunção com esse disjunto aqui, e eu tenho a negação desse disjunto, correto? Então eu posso usar silogismo disjuntivo. Vamos lá. Então aqui, por silogismo disjuntivo, eu concluo GC, né? Daqui eu usei 4 silogismo disjuntivo. E agora eu tenho GC, né? Eu não tenho aqui nenhum condicional com GC na premissa, mas eu tenho um bicondicional, melhor ainda, com GC na premissa. Então aqui eu posso, a partir do bicondicional, gerar um condicional, né? O bicondicional ele é um condicional por dois lados. Correto, gente? Então aqui é 3, eliminação do bicondicional. Como é que o Mortari chama? O Mortari dá um nome grandão, né? Condicional para bicondicional. Ele chama aqui de bicondicional para condicional, BC, que eu chamo de eliminação do condicional, do bicondicional, tá? Mas agora perceba que eu tenho isso e isso, né? E esse condicional. E por modus ponens eu posso concluir SABC, né? Aqui é 5, 6 modus ponens ou eliminação do condicional, certo? Agora eu tô quase chegando aqui, né? Eu tô precisando desse SABC para derivar isso aqui por modus ponens, mas eu tenho não SABC. Mas aí é simples, né, gente? Se eu tenho não SABC, eu tenho SABC. Por qual regra? No 7, eliminação da dupla negação, né? Que o Mortari chama de DN, dupla negação. Mas agora eu tenho SABC e SABC implica
FA e FB. Logo, eu tenho FA e FB. Porque eu fiz 2, 8, eliminação do condicional, modus ponens. E isso daqui é o que eu pretendo provar. Então perceba, a gente começou lá com uma prova que parece cabulosa, né, com premissa pra caramba, né, porque perceba, isso aqui é bastante interessante, gente. No caso do Tableau, quanto mais premissas, o Tableau fica maior, né? Porque perceba, quanto mais premissas eu tiver, mais fórmulas eu vou ter no começo do Tableau, então vai ter mais fórmulas que eu vou ter que expandir, né? Então quanto mais premissas, o Tableau fica mais complicado. No caso da dedução natural, ao contrário, quanto mais premissas, eu tenho mais coisa para trabalhar e mais fácil provavelmente vai ser minha dedução, né? Então por isso que quando eu tenho essas deduções com muitas premissas, vou usar a dedução natural, é mais simples, né? Talvez quando eu tenho poucas premissas ou nenhuma premissa, às vezes mais simples vai ser fazer um Tableau, que eu só vou, né, quando eu tenho, no caso eu quero provar que uma fórmula é válida, né, ou seja, eu estou deduzindo ela do conjunto vazio de premissas, eu tenho só que supor que aquela fórmula é falsa e aplicar as regras. No caso da dedução natural, para provar que algo é consequência do conjunto vazio de premissas, é mais complicado. Eu vou precisar geralmente não, eu vou precisar de regras com suposição, né? Porque eu não vou conseguir aplicar nenhuma dessas regras aqui, já que eu não tenho nenhuma premissa, né? Todas essas regras aqui dependem de premissas. Eu não tenho nenhuma premissa, não vou poder aplicar nenhuma delas, então eu vou ter que aplicar uma dessas 3 regras aqui. Então vai ser mais difícil provavelmente a prova por dedução natural e mais fácil com o Tableau. Quando eu tenho muitas premissas, é o contrário, mais fácil com dedução natural, mais difícil com o Tableau. Vamos dar mais um exemplo antes de ir para o exercício. Então, aqui de novo eu tenho essa derivação cabulosa, né? Eu quero derivar essa conclusão aqui a partir dessas 3 premissas. Então vamos lá, de novo. Premissa 1, PA implica QB. Premissa 2, PA e não RAB. Premissa 3, RAB ou QB implica, aqui tem assim, então tem parênteses, né? Implica PA. São 3 premissas, né? Premissa 1, premissa 2, premissa 3. E eu quero provar que PA, se somente se QB, né, gente? E QB ou CA. Ou C. Então perceba que eu quero provar de novo a conjunção. Essa conjunção não está no consequente de nenhuma das fórmulas, nenhuma das premissas, né? Então a gente vai ter que provar ela provando cada um dos conjuntos e depois utilizando a introdução da conjunção, certo? Então vamos ver aqui, gente, o que a gente pode fazer com essas premissas. Aqui eu já vi que eu consigo fazer um silogismo disjuntivo. Olha só, porque eu tenho isso aqui uma conjunção, né? Ou seja, eu posso derivar qualquer uma dos 2 conjuntos aqui. E aí eu sei que se eu derivar esse conjunto, eu consigo fazer um silogismo disjuntivo nessa disjunção aqui e pegar isso daqui. E se eu derivar esse conjunto aqui, o primeiro conjunto, eu consigo fazer uma modus ponens aqui. Mas vamos fazer aqui então, vamos começar o seguinte, olha só. Eu vou derivar esse daqui, né? Que é 2, eliminação da conjunção. Separação, né? Que o Mortari chama. Agora, gente, eu tenho isso daqui, né? Essa disjunção e essa negação aqui. Então, eu posso derivar por silogismo disjuntivo, QB implica PA. Né? Então, aqui foi 3, 4, silogismo disjuntivo. Agora perceba, por que eu fiz nessa ordem? Eu fiz nessa ordem porque era a ordem mais simples. Eu tenho agora, ó, QB implica PA, eu tenho PA implica QB. Eu posso fazer o que, gente? Introduzir o bicondicional.
posso traduzir o bicondicional, que é PA, se somente se QB. Aqui é 1, 5, introdução do bicondicional. Então perceba, gente, que eu já provei o primeiro disjunto. Então vou guardar ele aqui, vou até circular para saber onde é que ele está. E agora eu tenho que provar o segundo, né? Porque quando eu provar o segundo, aí eu posso juntar os dois com a conjunção. Mas provar o segundo também não é muito difícil, perceba. Eu tenho aqui novamente, PA e QB. Então agora eu posso novamente 2, eliminação da disjunção, da conjunção, que é o que Mortari chama de separação. Só que perceba que agora eu tenho PA e PA implica QB. Eu posso concluir que QB, né? E aí no caso é 1, 7, modus ponens ou eliminação da conjunção. Mas perceba, gente, que se eu tenho QB, eu tenho QB ou C, né? Eu posso expandir minha fórmula com a disjunção para qualquer outra fórmula. Então aqui eu vou ter simplesmente 8, introdução da disjunção, ou como o Mortari chama, é expansão, né? Mas agora, gente, eu tenho, olha só, eu tenho meus dois conjuntos. Consegui. Então aqui a 10, eu vou fazer a conjunção, que é PA, se somente se QB, e QB ou C, que é o que eu queria provar. Pronto. Esse aqui é o resultado. Essa é a minha prova aqui com 10 linhas, né? Sendo que 3 são premissas. É uma prova bastante rápida dessa consequência aqui, né? Se fosse fazer em Tableau ia ser muito mais complicado. Então, os exemplos acima deram algumas dicas de como proceder ao fazer uma dedução. Se a fórmula que a gente procura aparece em algum lugar, né, como você perceba que eu não tinha nem lido isso aqui do Mortari, mas eu já fiz exatamente isso, né? Primeira vez vou procurar se ela é consequente de algum condicional. Se ela for consequente de algum condicional, aí eu vou tentar derivar o antecedente daquele condicional. Se ela não for, então, se a fórmula que procuramos aparece em algum lugar como consequente condicional ou elemento de disjunção, né, nos dois casos, o que a gente vai fazer é tentar obter o antecedente do condicional ou a negação do outro elemento da disjunção, né, e assim depois conseguir a fórmula que a gente quer, ou aplicando modus ponens, a eliminação do condicional, ou de silogismo disjuntivo. Se a fórmula que a gente procura não aparece como subfórmula de nenhuma das premissas, há outras coisas que a gente puder tentar, né? Esse caso aqui mesmo, essa fórmula aqui não aparece como consequente de nenhum condicional e nem como disjunto de nenhuma disjunção. A gente precisou meio que construir ela, né? A gente precisou derivar esse conjunto a partir de dois condicionais, depois derivar esse conjunto aqui a partir da introdução da disjunção e depois juntar os dois, né? Então, nesse caso, a gente tem algumas sugestões que você pode seguir. Se for uma conjunção, para derivar uma conjunção, procure derivar cada conjunto individualmente e depois o junte utilizando a regra da conjunção, né? Introdução da conjunção, como eu chamo. Se for um bicondicional, a gente também precisou fazer isso. Derive os dois condicionais correspondentes e depois aplique condicional para bicondicional, que eu chamo introdução do bicondicional. A gente fez isso também. Se for a disjunção, veja se é possível derivar um ou outro dos disjuntos e depois aplicar uma expansão, que foi o que a gente usou, né? Aqui, para derivar esse bicondicional, a gente derivou um condicional, já tinha um outro e juntou os dois no bicondicional. Para derivar essa disjunção aqui, a gente derivou um dos disjuntos e introduziu a disjunção. E para derivar essa conjunção, a gente derivou cada um dos conjuntos e depois derivou a conjunção.
Então aqui também é um exercício, vou fazer só um, a gente vai fazer na aula. Abaixo você encontra uma série de deduções já feitas. Para simplificar, vamos utilizar nesses primeiros apenas letras especiais, de justificativa que falta. Então a gente vai tentar ler aqui o que foi que ele fez e tentar dizer o que foi que ele fez em cada linha. Então aqui eu tenho duas premissas, né? A ou B implica C, e tem o C e A. E aqui ele derivou A, né? Provavelmente ele derivou A aqui de C e A, né? Então foi 2, eliminação da conjunção. Ou, como é que ele chama, separação. Aí depois ele derivou A ou B, né? Que então provavelmente foi 3, introdução da disjunção. Aí depois de A e B ele derivou C, mas percebe, ele tem aqui A ou B e tem esse condicional aqui. Então provavelmente o que foi que ele fez foi 4, eliminação do condicional. Aí depois ele derivou A e C, mas ele perceba que ele tinha A já na fórmula e tinha C na fórmula, e ele derivou A e C, ou seja, ele foi 3 e 5, introdução da conjunção, né? Ele chama só de conjunção. E depois ele fez novamente a mesma coisa, né? Porque ele tinha essa fórmula aqui. Aqui você vê que ele fez uma coisa. Aqui, se fosse ser Caxias, teria que primeiro introduzir a conjunção nessa ordem aqui que ele utilizou e depois não, ele fez tá, já tem isso aqui mesmo. Então ele já tinha isso e já tinha isso e introduziu a conjunção. Então é 4, 6, introdução da conjunção. Essa é a prova dele. Então a ideia aqui é vocês fazerem isso com todas as provas, tá? Depois lá na aula eu vou resolver um desses aqui. E aqui também vocês fazerem as deduções naturais, né? Lá na aula também eu vou fazer. Essa primeira aqui é muito fácil, né? Você tem isso aqui, você tem uma negação de um, isso aqui é um silogismo disjuntivo, não vai ter nem graça fazer. Eu vou fazer um pouquinho mais difícil, tá? Vou fazer aqui a K. Então a K eu tenho como premissa não há implica PB e PB não há. Gente, aqui é fácil demais. Só tem uma premissa. E eu quero concluir que não há se somente se PB. Quero concluir um bicondicional, ele não é consequência de nenhum condicional que eu tenha na fórmula, então eu tenho que construir ele. Como é que eu construo ele, gente? Tendo os condicionais. Mas aqui eu já tenho, né, gente? É só pegar aqui, ó. Eliminação da conjunção. Vai pegar esse primeiro conjunto. Vou eliminar de novo a conjunção, pegar o segundo conjunto, eliminação da conjunção. Agora eu tenho as duas direções de bicondicional, posso derivar o bicondicional. 2, 3, introdução do bicondicional. O Mortari chama de condicional para bicondicional. Prova muito simples. Mas na aula lá, quinta-feira, eu vou fazer mais, tá? Então eu vou parar esse vídeo por aqui, que são as regras de dedução direta, tá? Depois eu vou voltar falando das regras de dedução que envolvem suposições. Tá bom, gente? Um abraço.